que esta não foi a única vez que os ucranianos se divertiram atacando trens de combustível russos. Bem, a Teia de Aranha 2.0 estava, na verdade, atacando o trem de veículos militares russos. Eles tinham esses vagões de trem de grãos ou tremonhas de drenagem. De repente, drones saíram deles atingindo mais de 100 transportadores de pessoal blindados e tanques naquele trem. Mas neste caso específico que aconteceu ontem, drones ucranianos atingiram um trem de combustível russo. Como você pode perceber pela espessa fumaça preta, esse tipo de fumaça preta espessa é tão comum agora na Rússia, que você pode estar em qualquer cidade aleatória e se ficar lá tempo suficiente você verá isso. Sim, este é o combustível militar russo queimando. É uma bela visão para se ver. Sim, mas não é isso. Quero dizer, vamos olhar para a compilação de tudo que a Ucrânia atingiu nos últimos 2 dias na Rússia, e é bastante longa. Desta vez, eles também atingiram uma fábrica de pólvora em Kazan. A instalação é uma das empresas mais críticas do complexo industrial militar da Rússia, produzindo pólvora e ogivas para mísseis de artilharia, incluindo mísseis Kaliber e Iskander-M. E novamente, como acabei de mencionar, a espessa fumaça preta, seja de um trem de combustível queimando ou de uma fábrica de pólvora em Kazan. Se você ficar tempo suficiente em qualquer cidade da Rússia, você verá isso, já que os soldados fumam de maneira extremamente descuidada na Rússia. E as coisas às vezes entram em combustão espontânea. Se você entende o que eu quero dizer, essa planta, por enquanto pelo menos, está fora de combate, totalmente. Uau, tem mais uma planta de pólvora. Eu tenho certeza que você está perguntando, ei Arthur, o que você quer dizer? Existem 2 plantas de pólvora diferentes na Rússia. Sim, meus amigos, existe a fábrica de pólvora Katovsk da Rússia, na região de Tambov, a 500 quilômetros da Ucrânia, provavelmente desapareceu após enormes detonações. E neste caso, você não vê a fumaça preta. Lamento, você tem algo melhor, o próprio fogo. Se você é russo agora na região de Dunbar, você não precisa comprar suas próprias cinzas de churrasco. Você pode simplesmente colocar sua carne no espeto e ir até este lindo pequeno fogo aqui e assar sua carne se quiser. Este é um churrasco gratuito fornecido pelo Estado russo. Claro, é espontâneo, lindo. Agora, esta é uma fábrica russa de produção de pólvora. É uma planta puramente militar industrial, parte do complexo militar industrial. Atacar este tipo de planta, quero dizer, se ela explodiu espontaneamente, era isso que eu queria dizer. Diminui diretamente a quantidade de munições que a Rússia pode produzir. É um golpe muito necessário, quero dizer, combustão espontânea. Eu sempre confundo esses dois. Você pode ver o flash do churrasco. Olhe para esses flashes de churrasco por todo o lugar. Droga, eu poderia grelhar minha carne ali, bem legal e ao ponto. Poderia fazer um belo bife suculento. Sobre aquele fogo, olhe para isso, está piscando feito louco. Essas são detonações secundárias a propósito, porque é uma fábrica de munições ou uma usina de energia. Lindo, agora algo diferente. A Ucrânia nos últimos meses tem caçado logísticas russas como louca, especialmente em Kursk e Oblast de Belgorod, quando neste caso é o Oblast de Kursk. E a Ucrânia atingiu 2 pontes cerca de 2 semanas atrás. Eles também atingiram 2 pontes. Essas são outro tipo de pontes, certo? A aviação ucraniana destruiu a ponte Svanoj no distrito de Kluskovo. Olha, e essa ponte obviamente não estava em tão boas condições em primeiro lugar. Se você pode ver o que restou após o ataque, são esses troncos de madeira. Bem, quero dizer, a condição pode não ter sido tão boa em primeiro lugar, mas agora ela se foi completamente. Você pode considerar isso como uma versão mini da ponte de Kerch. Eles estão apenas ensaiando e agora vamos. 2 plantas extremamente importantes na Rússia que produzem em massa os drones Shahad. Agora, a Rússia tem produzido cada vez mais Shahads, mês após mês, ano após ano. E agora eles estão realmente produzindo uma quantidade insana de Shahads, quantidades tão massivas que eles são capazes
Há alguns dias, na verdade, 2 dias atrás, eles conseguiram enviar um ataque à Ucrânia composto por 500 drones, mísseis. Bem, a maioria deles eram drones, é claro. Mas o ponto é que suas fábricas estão trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles estão produzindo esses Shahads agora. Aqui podemos ver drones ucranianos caçando essa fábrica de Shahad, a 1000 quilômetros da fronteira, e é a República do Tatarstão. Mas neste vídeo eu quero mostrar o drone que voou até essa fábrica, certo? Mas antes de pousar, a defesa aérea ucraniana tentou derrubá-lo. Vemos isso neste vídeo. Boom, este é o míssil de defesa aérea. Ele explodiu, mas não danificou o drone. O drone ainda está voando, então isso mostra novamente a capacidade e a precisão dos mísseis de defesa aérea russos que erraram. E este drone está feliz em ir e surpreender e entregar presentes para a fábrica Shahed de Tatarstan. O que você pode ouvir acontecendo aqui? Você não pode ver, mas pode ouvir. Sons lindos, sons de liberdade, meus amigos. Tudo bem, meus amigos. Agora, um tópico que eu não tenho relatado porque é um tópico perigoso de certa forma, mas é verdade e pela verdade eu tenho que falar sobre isso. Estes são os desertores ucranianos. Agora, a Ucrânia tem muitos refugiados de guerra no oeste, certo? Estamos falando de milhões, na verdade bem mais de 5 milhões, provavelmente cerca de 7 apenas na União Europeia. Existem muitos homens, também muitos homens em idade militar que deveriam estar lutando por seu país. Agora, a primeira coisa que pode ser usada contra mim se eu falar sobre isso, ok, Arthur, por que você está falando? Por que você não está lutando? Meus amigos, eu faço parte da reserva estoniana, se for o caso, algo. Se a Rússia atacar a Estônia, eu serei enviado para lutar. Eu não vou abandonar meu país. Eu irei e lutarei, e farei o que quer que o ministro da Defesa estoniano me ordene a fazer. Eu não vou deixar o país e vou lutar. É a minha morte, destino e meu dever. Agora eu posso falar sobre os homens ucranianos na mesma luz, e aqui está Kozak Kundi nos dando uma pequena opinião. Por que estou citando ele? Porque já falei com ele muitas vezes em Kiev. Ele esteve na prisão russa por mais de 1 ano, ele foi um dos que lutaram em Mariupol e depois levaram um prisioneiro para a Rússia e depois foram libertados. E eu o encontrei muitas vezes, ele é um cara incrível. Opinião impopular? Mas por que existem tantos ucranianos em idade militar vivendo confortavelmente no Ocidente, enquanto outros da mesma idade estão lá fora, lutando e morrendo pelo país? Uma pergunta muito boa. Nós criticamos os evasores do recrutamento durante a Guerra do Vietnã e a Segunda e Primeira Guerra Mundial. Por que isso deveria ser diferente? Claro, nem todos estão preparados para o combate na linha de frente, mas existem muitos papéis na retaguarda que mantêm o esforço de guerra vivo. E logística, inteligência, medicina, drones. É engraçado como alguns deles aparecerão quando tudo acabar, agitando bandeiras como se não tivessem passado a guerra se escondendo em cafés, bebendo seu cappuccino diário. Eu gosto do meu cappuccino diário, mas se necessário, estarei tomando-o nas trincheiras. E nem me faça começar a falar sobre os homens russos em idade militar no Ocidente se autodenominando patriotas. Ah, isso é ainda pior. Mas não vou tocar nesse assunto agora. Eu concordo completamente com Kozak Kundi aqui. Eu acho que os homens ucranianos em idade militar no Ocidente que estão se esquivando do recrutamento, fugindo do país, são desertores e eu acho que eles deveriam estar lutando por seu país. Por que eu posso falar sobre isso? Porque a Estônia, por produto interno bruto, deu a maior ajuda à Ucrânia. Nosso povo deu esse dinheiro e esse militar e essas capacidades de proteção que precisamos para a Ucrânia. Então podemos falar sobre isso, porque quando a Rússia atacar, nós lutaremos, e nós somos os próximos, a política é a próxima, então podemos falar sobre isso. E minha opinião pública é que os homens ucranianos têm o dever de defender seu país. Porque estamos fazendo isso agora com a Ucrânia, e faremos isso conosco se eles nos atacarem. Então eu vejo esses homens como desertores e eu não acho... Eu acho que eles deveriam ser responsabilizados. Agora, meus amigos, um texto um pouco mais longo que tenho para vocês, mas este é apenas para dar perspectiva. Nós sempre olhamos para esses vídeos. Às vezes um veículo russo engraçado na frente, às vezes russos ganhando terreno ao fazer esse grande ataque à Ucrânia.
Vamos dar um zoom out, vamos olhar para o quadro macro, a situação geopolítica de onde a Rússia está agora no mundo e se onde eles estavam em 2021, muita coisa mudou. Mas estamos tão focados no conflito ucraniano que não vemos realmente o que está acontecendo com a imagem russa em uma escala mais ampla. E eu vou te dar essa resposta agora mesmo. Isso é uma leitura obrigatória, especialmente porque vem de dentro da Rússia. Esta postagem do blogueiro político Igor Dmitriev está causando muita raiva entre as elites políticas russas. E agora a citação começa, é a postagem dele de um blogueiro político russo, essa é a verdade. Até a memória da breve euforia que acompanhou a entrada das forças da Organização do Tratado de Segurança Coletiva no Cazaquistão em janeiro de 2022 está gradualmente desaparecendo. E eu me lembro de cobrir esse evento. Então parecia que a Rússia era a garantidora da estabilidade, a árbitra, o centro do poder. Agora não sobrou nada desse sentimento. O Cazaquistão está seguindo seu próprio caminho com confiança, formando sua própria estratégia de segurança. Assinou um plano de cooperação militar com a Grã-Bretanha, incluindo o treinamento de oficiais em academias militares britânicas. Está construindo uma fábrica com parceiros de Singapura para produzir munição de 155 mm padrão OTAN. Estamos falando do Cazaquistão. Está introduzindo um sistema de reserva territorial baseado em modelos ocidentais. Houve até um escândalo lá recentemente com o análogo local do Centro Territorial de Recrutamento. Tudo isso é um paradigma onde a Rússia é vista não como uma aliada, mas como uma ameaça potencial. O Azerbaijão finalmente liquidou o Artsakh armênio sem consideração pela Organização do Tratado de Segurança Coletiva e matou os pacificadores russos. Estamos falando, é claro, aqui sobre a guerra armênia-azerbaijana. Ambas fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Lutando um contra o outro seria o mesmo se França e Alemanha agora estivessem lutando uma contra a outra, parte da OTAN. Então isso nos mostra que a Organização do Tratado de Segurança Coletiva russo, a Organização de Segurança Coletiva, não é algo assim, a OTAN russa falhou totalmente e absolutamente. Após o menosprezo em 24 de dezembro, exigiu publicamente um pedido de desculpas e compensação de Moscou, fechou os escritórios das agências governamentais russas. Aliyev joga abertamente, ele está aumentando a cooperação com a Ucrânia, fornecendo ajuda humanitária e evitando até mesmo a neutralidade formal. A Armênia, no passado o principal aliado no Cáucaso, efetivamente deixou a órbita russa. Pashinyan anunciou repetidamente sua retirada da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. O país retirou seu representante permanente na organização e fechou os canais de propaganda russa. O Uzbequistão tem ignorado a Organização do Tratado de Segurança Coletiva desde 2012 e, em vez da Finlândia neutra, agora a 1.300 quilômetros. Com a OTAN. A Suécia, que permaneceu neutra até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, participa da OTAN. Não damos a isso a atenção necessária que precisa. A invasão de Putin na Ucrânia era para impedir a expansão da OTAN, a expansão da União Europeia, e a Finlândia e a Suécia, dois dos países nórdicos com os militares mais poderosos, poderiam se juntar à OTAN. Assim, toda a Europa do Norte está reorganizando suas forças armadas para exercícios conjuntos no Ártico e no Báltico. Toda a Europa está se transformando em uma única coalizão anti-russa. A Alemanha está reorientando suas capacidades de produção a partir de ordens militares e pela primeira vez apareceu um único orçamento militar europeu, o Orçamento Militar Europeu Unificado. Essas são coisas massivas, mas de certa forma um pouco chatas. Não há explosões. Eu não posso vendê-los neste vídeo para que algumas pessoas achem interessante o suficiente. Mas eu quero chamar a atenção que não é tão preto no branco que a Rússia está bombardeando Kiev com mísseis às áreas civis. Isso é a única coisa que eles podem fazer, porque em todos os outros lugares, seus chamados impérios estão desmoronando. Seus aliados tradicionais na Ásia Central, Cazaquistão, Armênia, Azerbaijão. Claro, alguns deles no Cáucaso estão se voltando para a União Europeia e para a Ásia, fazendo contratos militares, até mesmo produzindo artilharia padrão da OTAN, um aliado tradicional russo produzindo calibres de artilharia da OTAN em seu país. Quão estranho é isso, meus amigos? Em Moscou,
houve uma conferência, Fórum Futuro 2050, organizada por Alexander Dugin, o principal idealista fascista da Rússia. Embora a ideia da Rússia moderna, ele é o pai disso. Ele criou essa ideia neofascista russa. Então, quem participou disso? Alex Jones e Elon Musk, o pai de Elon Musk e Elon Musk, era um grande admirador dos russos. Quero dizer, eu o cito. É minha primeira vez na Rússia e estou impressionado. Não entendo por que não estive aqui antes. A maneira como a Rússia é retratada no Ocidente está longe da realidade. A Rússia é maravilhosa, diz Musk. Isso me faz vomitar, é horrível. E a propósito, aqui está um entrevistador russo perguntando a Elon Musk, pai de Elon Musk, para criar um gênio. Como você pode criar um gênio? Falando sobre Elon e Arrow. É como você tem que bater nele. É assim que você faz um gênio. Sério. E se for sério? Como criar um gênio. Muita pancada e ele tem. Se eu estou sério, você fez uma piada. Agora, estou sendo sério, como você cria um gênio? E ainda Arrow volta para isso. Muita pancada, então ele confirma que bateu muito no Arrow quando o Arrow era pequeno. Eu não, você sabe, eu vou. Eu vou deixar para você formar sua própria opinião sobre isso. Então eu mencionei a vocês, meus amigos, sim, a Rússia usou a quantidade recorde de drones e mísseis para atacar alvos ucranianos. Falando da Coreia, falando sobre outros alvos, claro, mas este é o maior número e os números continuam subindo. No próximo mês serão 600 por noite, 700 em breve, serão 1000 drones e mísseis por noite. É tudo que eles podem fazer, só isso. Eles não conseguiram impedir o Cazaquistão de olhar para a Ásia Ocidental. Eles não conseguiram impedir a Armênia de deixar a organização do Tratado de Segurança Coletiva, mas eles podem bombardear civis inocentes ucranianos. Isso é tudo que eles podem fazer. Todos já sabem que na noite passada um ataque foi realizado em Rivne e Dubna. Usando 499 ameaças aéreas, incluindo drones e mísseis, a Força de Defesa Aérea Ucraniana neutralizou 479 delas, o que é absolutamente massivo e merece aplausos. Veja, a Rússia sabe que se eles usarem 500 desses números massivos, eles conseguem que a mídia ocidental fale sobre eles. E haverá algumas explosões chamativas em áreas civis e a mídia ocidental irá retratá-las. Estou aqui para dizer que precisamos focar em quantas dessas ameaças aéreas a Ucrânia neutraliza. 479, isso é absolutamente louco. Mas a parte mais interessante é, e eu quero compartilhar isso, o que foi usado para derrubar todos os 4 mísseis Kinzhal. Sim, a Rússia usou 4 mísseis Kinzhal. Foi confirmado que esses mísseis foram interceptados por um sistema Patriot, mas será que um sistema inteiro foi realmente realocado especificamente para a região de Rivne? E agora fica interessante, Israel entra em jogo aqui. A princípio, pensei que nossa inteligência havia recebido informações sobre um ataque iminente ao local e que as forças de defesa da Ucrânia haviam movido uma bateria Patriot para lá. Mas parece que a situação é ainda mais intrigante. E agora, não estou dizendo isso como verdade porque vi relatórios conflitantes sobre isso de Israel e da Ucrânia. Mas algumas horas após a notícia sobre as interceptações do Kindle, surgiu outro relatório afirmando isso. Israel havia transferido os sistemas Patriot PAC-3 para a Ucrânia. E eles já estão na Ucrânia e assim por diante. Israel sempre se recusou a enviar ajuda militar para a Ucrânia e agora, de repente, um sistema Patriot. Isso é enorme. Agora, novamente, deixarei a seu critério decidir se isso é verdade ou não, porque Israel e Ucrânia têm relatórios conflitantes sobre isso. Mas se for verdade, isso é um enorme insulto a Putin feito pelos israelenses no dia 10 de junho. Então ontem foi um bom dia, porque prisioneiros de guerra ucranianos, alguns deles, foram libertados de volta para a Ucrânia, e a Ucrânia libertou alguns prisioneiros de guerra russos de volta para a Rússia. Mas por quê? Por quê? Eu quero falar sobre isso por causa da condição desses homens que foram libertados de volta. Eu cito, as condições eram extremamente duras. Você pode ver o estado dos nossos prisioneiros nas filmagens, mas muitos não são visíveis. Isso porque eles foram imediatamente levados em ambulâncias e não conseguem se mover por conta própria, disse Andrei Yusov, um representante da inteligência de defesa da Ucrânia.
E nós temos vídeos, claro, também sobre a troca. E podemos ver os prisioneiros aqui que estão em melhor condição, que podem andar e falar. Mas eles estão todos famintos, todos têm algum tipo de ossos quebrados e estão mentalmente destruídos. Claro, eles estão super felizes por estar de volta à pátria, mas a Rússia realmente não está. Eles torturam, em todos os sentidos da palavra, tudo o que você pode imaginar. Eles fizeram as piores coisas. Se você não viu esses vídeos, eu não vou mostrá-los para você. Mas isso é o que esses homens passaram. Então agora eles têm um motivo muito forte para lutar contra esse terror. Agora meus amigos iriam saltar para a Polônia para ilustrar mais uma vez como essa ameaça russa em 2021. Como todos pensavam que a Rússia era o segundo exército do mundo, o mais poderoso. Isso e aquilo, e agora vou dizer vai ser um fato se já não for. A Polônia é e será o exército mais poderoso em solo europeu pelos próximos 50 anos. Um adeus às armas da era soviética, Polônia e Coreia do Sul fecham o maior acordo de armas da história. Esta é a exportação de armas mais cara da história da Coreia do Sul. Seul e Varsóvia estão finalizando um enorme negócio avaliado em quase 6 bilhões de dólares. Por 180 tanques K2, a Polônia está comprando Abrams e K2, ou seja, o principal tanque de batalha americano e o principal tanque de batalha da Coreia do Sul. Eles estão comprando Apaches e helicópteros de outros lugares, eles estão comprando tudo. Eles estão comprando casas autopropulsadas K9 da Coreia do Sul e eles estão comprando tudo de HIMARS. Eles também estão comprando alemão. Este negócio é de fato uma despedida das armas soviéticas. A Polônia está fazendo uma transição completa para sistemas ocidentais e asiáticos. Está se tornando uma fortaleza blindada da OTAN, começando a montar tanques avançados e fortalecendo sua soberania e influência. Então sim, a Polônia faz parte da OTAN, faz parte da União Europeia e tem o exército mais forte da União Europeia no momento, muito mais do que a França e o Reino Unido. Eu disse isso e eu acredito nisso. E a Finlândia, eu diria, seria a próxima com seu enorme potencial de reserva. A questão é, se a Rússia tentar algo no Báltico, antes de tudo, eu serei enviado, eu irei e lutarei. Mas você acha que a Polônia e a Finlândia ficarão paradas? O Báltico é extremamente importante para a segurança da Polônia e da Finlândia. Eles se juntarão imediatamente, e esses dois exércitos combinados formam uma força massiva que supera a força russa. Meus amigos, tenho acompanhado de perto o que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles com os distúrbios e tudo mais, e Trump enviando a Guarda Nacional para Los Angeles e depois enviando membros adicionais da Guarda Nacional. Neste vídeo, podemos ver caminhões militares chegando em Los Angeles entre os manifestantes. Alguns deles manifestantes estão batendo neles com martelos um pouco, mas além disso, estão mantendo distância. Porque isso é o exército, não é a Los Angeles Police Department, isso é o exército. E você realmente não mexe com o exército. Então, eu não estou aqui para comentar isso politicamente, porque eu não posso. Isso é, deixarei isso para os cidadãos dos Estados Unidos. O que eu posso comentar politicamente. Como eu vejo Trump por causa de suas ações em relação à Europa e Ucrânia. E isso é, eu vejo Trump como um claro traidor das democracias ocidentais e da OTAN. Mas eu não estou aqui para comentar sobre a situação interna dos Estados Unidos da América. Estou dizendo que Trump é um traidor olhando de fora dos Estados Unidos. Então Trump enviou a Guarda Nacional para Los Angeles para conter esses distúrbios. Isso, eu vi este vídeo interessante de como a polícia de Los Angeles usa a polícia montada, a polícia de choque. É super legal, parece muito legal. Quer dizer, então sim, é. É estranho ver no século XXI eles têm cavalos da polícia de choque com os olhos sendo protegidos com a classe assim, e é uma visão estranha, sinceramente. Mas sim, eu direi novamente. Em meus olhos, Trump é um traidor do Ocidente coletivo, é um traidor na OTAN e um traidor na União Europeia. A Rússia está atacando o Ocidente coletivo agora, está atingindo Kiev com mísseis e os drones com civis. Áreas sem alvos militares. E Trump está dando a Putin 2 semanas, depois 2 semanas e 2 semanas, apenas dando tempo. Trump é um capacho de Putin, eu não gosto dele e acho que ele é um líder fraco.